O que o motivou a candidatar-se a presidente da Câmara de Santa Maria da Feira? Como sabe, Sr. Rui, pela Iniciativa Liberal. Exatamente. É a segunda vez que eu aceito este desafio, por isso essa resposta acaba por ser mais fácil para mim. Durante muitos anos, sempre trabalhei como advogada aqui no Concelho de Santa Maria da Feira, na comarca de Aveiro, e fui-me apercebendo dos problemas que os feirenses no seu dia-a-dia se deparam, e vejo muitas das vezes que o poder público, em vez de ser um auxiliar da vida dos privados, é um entrave à resolução dos problemas das pessoas. E a certa altura já não chega estarmos em tertúlia ou até no sofá a ver as coisas acontecerem e a falarmos uns com os outros. É preciso pensar, e foi o que eu pensei, é preciso ir mais à frente e entrar na vida política. Eu tenho 56 anos, sempre trabalhei como advogada, nunca pertenci a nenhum partido político, porque de facto tinha a minha família, tinha o meu trabalho e, como todos os cidadãos particulares, achava que era demasiadas responsabilidades para assumir, para além da família e do trabalho como advogada, ainda entrar na vida pública. Só que a certa altura não chegava. Eu quero deixar um conselho e quero também que o nosso país mude, seja um país diferente, mais prático, mais capacitado para as pessoas, dar-lhes mais oportunidade de crescerem enquanto cidadãos e, por outro lado, os poderes públicos serem exatamente aquilo para que servem e que nós pagamos, que é para resolverem os problemas das pessoas. Como isso não estava a acontecer, achei que tinha que entrar na luta. E foi essa decisão que tomei há 4 anos, quando entrei na Iniciativa Liberal, primeiro partido político da minha vida pública, digamos assim, e entretanto, novamente aceitei o desafio, o convite que me foi dado de voltar outra vez a defender os ideais liberais no nosso concelho em Santa Maria da Feira. Um concelho do qual eu tenho o maior orgulho como feirense e que todos os dias, quando me entram as pessoas no escritório com os seus problemas, com as suas vidas, eu vejo como é necessário que a política sirva às pessoas e não as pessoas a servirem a política. Foi basicamente por isso que voltei a assumir o compromisso de candidatar-me a Presidente da Câmara. Pela Iniciativa Liberal. O que a distingue dos outros candidatos? Olha, em primeiro lugar, não sou política de carreira. Eu tenho a minha vida privada, trabalho, tenho a minha família e não vivo da política. Não preciso da política para nada, não tenho qualquer aspiração nem ambição, a não ser para servir as pessoas. Estou numa posição e numa altura da vida em que já tenho muita experiência acumulada e acho que é a minha obrigação mudar isto. Por mim, nem tanto. Pelos meus filhos, pelos filhos dos feirenses, transformar o nosso concelho num exemplo de serviços públicos e de desenvolvimento e de crescimento de cada cidadão em particular. E isso distingue-me dos outros candidatos, no sentido de muitos deles apenas trabalharam na política, outros terão outro tipo de ambições, não sei, mas têm essa... Eu penso que um candidato que viva da política inverte aquilo que nós queremos que os políticos sejam, porque então está-se a servir a ele próprio. E quando a ideia do poder público é servir as pessoas, e é isso que eu quero, é servir os feirenses. Com a minha experiência, com aquilo que eu vi no dia-a-dia, que podemos fazer melhor. Ok. Portanto, agora vamos a uma pergunta que está na ordem do dia. A habitação. É verdade. No concelho de Santa Maria da Feira. Os preços altos, os terrenos altos, o que, como candidata, o que se for eleita,
A que habitação, medida que medida é que fazia? proponho? A habitação é um problema que já existe há muitos anos, mas que agora, nestes últimos anos, com o crescimento dos preços, de facto, tornou-se um assunto principal em todas as campanhas políticas e em que o poder público, de facto, tem que fazer aqui uma alteração. O que é que nós temos no nosso concelho? Nós temos alguma habitação social, mas não há uma boa gestão da habitação social. Eu tive a oportunidade de ver muitas sentenças do IRU e ações em que, por exemplo, desde 1997 não é paga a renda, portanto não há uma boa gestão da habitação social no concelho. O que se passa é que isso não dá votos, não é? Despejar pessoas que não pagam a renda, mas nós vamos pensar mais um pouco atrás. O Sr. Rui trabalha, eu trabalho, as pessoas que trabalham pagamos os nossos impostos. Queremos que sejam bem geridos. Quando alguém não tem possibilidades de pagar uma casa e o Estado lhe concede uma habitação social, aquilo que se exige dessas famílias é que pelo menos aquele valor mínimo de renda seja paga. Pronto. E quando não é paga, o Estado tem que atuar imediatamente. Portanto, aquilo que me faz impressão é a inércia dos poderes públicos, neste caso do Concelho de Santa Maria da Feira, em agir nessas situações. Não há fiscalização. Muitas das vezes os arrendatários sociais falecem, estão lá outras pessoas que já não têm necessidade e depois não há habitação social. Eu, se lhe der casos de tribunal que tive, em que por 2 vezes foi chamada à Câmara numa situação de uma família que, por razões de crime, violência doméstica, um dos arrendatários tinha que sair e aquilo que o vereador da Câmara disse ao tribunal foi que não tinha solução. Portanto, isto significa, das duas uma, ou de facto não há boa gestão, ou de facto a construção da habitação social não está a ser implementada. Pode-me dizer assim, isso não é uma medida liberal, mas é. E eu vou explicar porquê. Porque a igualdade de oportunidades é aquilo que é mais liberal no seu âmago. À partida, todos devem ter igualdade de oportunidades. Não é? Nós já sabemos que somos todos diferentes. Quando começamos uma corrida, alguém há de chegar em primeiro, alguém há de conseguir chegar depois, outros se calhar não conseguem chegar ao fim. Mas é preciso que a meta seja exatamente igual para todos. Portanto, o que é que neste caso o Concelho tem que fazer? Tem que assegurar essa igualdade de oportunidades e a boa gestão do património social é uma coisa que tem que ser feita. Quando eu digo boa gestão, digo fiscalização. Digo rendas pagas, digo ver se as famílias de facto mantêm a carência, porque sabemos que, nesses casos, a tentação da fraude é muito grande, o que implica uma grande fiscalização e um trabalho conjunto com a ação social e com a segurança social. Não é? A ação social Câmara, segurança social, o Instituto. Em relação a isto, o que é que eu tenho a dizer para além disso? Vamos ao lado, não dos subsídios, porque nós sabemos que de cada vez que se dá um subsídio para a renda, o que é que acontece? Os preços aumentam. Isso implica a especulação imobiliária. Nós temos que ajudar do lado da construção. E como é que se ajuda do lado da construção? Em primeiro lugar, por exemplo, na parte do IMI. Este concelho pratica a mais elevada taxa no imposto municipal sobre os imóveis do concelho. E isso não é aceitável num concelho que nem sequer tem um déficit. Portanto, se estamos com um problema de falta de construção, é obrigação do Concelho, da Câmara Municipal, reduzir o imposto municipal. Para quê? Para que as pessoas possam, de facto, nos seus pequenos orçamentos familiares, considerar adquirir um imóvel e pagar o imposto. Isso seria uma grande ajuda. Outra das coisas que o Estado não faz e que o Concelho ainda faz pior é a gestão dos processos camarários de licenciamento. É inadmissível que, para olhar para um processo, para um pedido, e vamos conceber que quando entra um pedido de construção de uma habitação aqui no concelho, os arquitetos ou engenheiros responsáveis já fazem o projeto todo, a papinha está lá toda, que aqui os nossos engenheiros na Câmara demorem 4 meses a olhar para o processo. É inconcebível que o processo demore 1 a 2 anos, como eu tenho conhecimento de casos assim.
Portanto, isto não é servir a população. Isto é uma ineficácia, uma incompetência, uma negligência que não pode ser aceito pelas pessoas. O que é que nós propomos? Nós propomos a emissão do licenciamento em 60 dias, que é execuível. Por um lado, com a remodelação dos serviços, portanto, as pessoas têm que trabalhar, quem está na função pública tem que servir, tem que ser eficientes, tem que fazer os projetos, tem que olhar para eles. Quem é que faz os projetos? São os privados que lhes entregam. Hoje em dia há programas de inteligência artificial que fazem a verificação se há alguma anomalia em relação aos regulamentos, à legislação. Portanto, não é admissível que se demore 2 anos para se obter uma licença de construção. Isso também encarece. Porque um construtor, não é? Encarece e é um convite à fraude, como nós vimos em Espinho, não é? Porque um construtor sabe que vai ter que arranjar forma, se não quer ficar ali com o dinheiro durante 2 anos à espera, vai ter que arranjar forma de que os serviços sejam mais ágeis. E como é que muitas vezes, infelizmente, isso se faz? Através dos subornos e da corrupção. Portanto, isso não pode acontecer. Nesse caso, eu considero que a corrupção é uma consequência direta da ineficiência dos serviços públicos. E quem fala disso, fala das conservatórias dos registros, do tempo que demoram, porque não há um investimento do Estado nesses serviços públicos. E eu pergunto-lhe assim, e pergunto-me a mim e pergunto a todos os feirenses, como é que é possível, quando cada vez pagamos mais impostos e mais dinheiro vai para o Estado, para onde é que vai esse dinheiro? Porque para nos servir não vai. Por outro lado, e isto já não tem diretamente a ver com o Conselho, há a questão do alto custo dos materiais de construção e aí sim, aí o Poder Central devia atuar nessa vertente. Conseguir que houvesse e é uma questão fiscal, não é? Que a parte do IVA da construção, não apenas na zona histórica, baixe para valores, porque isto é uma emergência nacional. Ultrapassa um pouco aquilo que nós queremos fazer aqui na Câmara, mas na Câmara há outras soluções que podemos fazer. Por exemplo, os cidadãos, muitas das vezes, podiam e deviam ser incentivados a construir em cooperativa, com custos muito mais baixos, juntarem-se, quando os senhores arquitetos e engenheiros da Câmara podiam-lhes facultar os projetos. Temos tanto património municipal que continua aí devoluto e que podia ser aproveitado para essas coisas e não é. Portanto, há muitas soluções que, inclusive, chamem à luta a sociedade civil. Cooperativas de habitação é uma delas. Apoios nessa matéria, nós não vemos nada disso. Aquilo que nós vemos é toda a gente muito preocupada, coitadinhas das pessoas, que é muito caro, e depois vemos a fazerem precisamente com que encareça ainda mais, em termos de governo central, Exatamente. que é dar subsídios ao arrendatário, Exatamente. o que faz com que os preços ainda disparem mais. Portanto, isso é totalmente perverso. Exatamente. E faz-me lembrar aquela caridade que depois todos pagamos, mas não é aquilo que as pessoas precisam. Não é? As pessoas querem poder, por exemplo, e isto leva-me a pensar em tudo, por exemplo, o subsídio de desemprego. Na Dinamarca, as pessoas são estimuladas a trabalhar e podem, inclusive, começar a trabalhar e ainda receber subsídio de desemprego, porque é esse estímulo. Em Portugal é ao contrário. Há muitas pessoas que recusam trabalhar porque querem continuar. Ou seja, não há uma política de estímulo dos cidadãos para tomarem conta das suas vidas, poderem trabalhar e sustentarem. Não, há uma política de caridade e de mão estendida. É isso que nós, liberais, nos insurgimos e queremos o crescimento da sociedade civil e que o Estado seja apenas aquilo que serve, que é saúde, segurança, justiça, ordenamento do território. É isto. E, na verdade, também em termos internacionais, não é? Fazer a soberania do país. Portanto, o Estado, quando nós vemos um conselho que, como se fosse uma empresa pública, começa a dirigir negócios, alguma coisa está mal. Não é para isso que a Câmara serve. A Câmara não tem nada que se substituir aos empresários locais e começar a gerir, por exemplo, as Caldas, as termas de São Jorge e outros negócios. Isso não é a vocação de uma Câmara Municipal. Uma Câmara Municipal tem que servir as pessoas naquilo que elas precisam. E o que elas precisam é papéis, é que lhes esteja dado o licenciamento na hora. Senhora Carla, Então, vamos falar um bocadinho agora de saúde e ação social. sim. Desenvolva-me isso tudo. Ora Você bem, tem
Nós sabemos que em termos de ação social, começo pela última, se não se importa, Sr. Rui. Não, Em termos de ação social, eu tive bastante, tenho algum acompanhamento porque fiquei curiosa, não é? Que estou a caminhar para essa idade e fiquei curiosa para ver como é que, em termos de associativismo, funcionavam quer as associações, quer as IPSS, que também são entidades de facto privadas, como é que elas dão resposta à sociedade civil em relação à terceira idade. E aquilo que me apercebi é que são entidades incríveis. Porquê? Porque dedicam-se e fazem com o pouco que têm muito. Isso, no entanto, e isso é perfeitamente liberal, porque é a sociedade civil a dar resposta a um problema. Mais uma vez, aquilo que com todas as associações que visitei e que conheci, aquilo que eu ouvia de todos era falta de apoios da Câmara Municipal, falta, por exemplo, há muitos projetos que podem ser subsidiados, eles não têm qualquer, da União Europeia, e eles não têm qualquer apoio em termos camarários para esses projetos, e eles muitas das vezes sentem-se órfãos, porque têm que contratar outras pessoas ou passa-lhes ao lado muitas oportunidades da União Europeia para os idosos por desconhecimento, porque não há uma verdadeira orientação nessa matéria. Há muito aquela festivalização dos idosos, no Natal a Câmara Municipal vai a todos, mas no dia-a-dia esse trabalho anónimo de apoio às pessoas não há. Em primeiro lugar, por exemplo, não chega para todos. Todos sabemos que no Concelho de Santa Maria da Feira não há lares suficientes para os idosos que querem e precisam de ser apoiados por essas instituições. Ainda agora queria dizer isto, porque tenho que dizer, viu-se com pompa e circunstância a inauguração, e até no seu jornal, do centro, do lar de idosos em Lourosa, e quando eu estive em Lourosa fui ver onde é que ele estava e o que é que eu vi? É um terreno baldio com uma placa de licenciamento que ainda nem sequer tem projeto. Portanto, quando nós chegamos em campanha ao logro de inaugurar um lar de idosos que ainda nem sequer tem um projeto, um papel aprovado, nós vemos como é que as pessoas estão mal servidas pela Câmara, pela própria Câmara. Quem diz isto nos idosos diz em relação, por exemplo, à saúde. Mas em relação aos idosos, eu queria ainda dizer uma coisa. Muitas das vezes, e devia ser incrementado pela Câmara, uma vez que mesmo as associações e as IPSS não conseguem dar resposta, porque temos uma população muito envelhecida, Portugal é dos países mais envelhecidos da Europa, e as famílias também não conseguem dar resposta ao fim de vida digno dos idosos, seria muito importante que a Câmara Municipal incentivasse, por exemplo, 4 ou 5 idosos amigos que fossem apoiados nos seus lares, que se juntassem, porque é a sociedade privada, isto como as cooperativas de habitação em relação à habitação. Nós temos muitas pessoas, e isso acontece, quando envelhecermos somos amigas, vamos viver juntos, mas depois os serviços sociais não têm qualquer programa para esse incentivo da sociedade privada. Imaginemos assim, se um idoso, porque sabemos que umas reformas são muito baixinhas, não se consegue sustentar, 5 idosos, se juntassem as suas reformas, conseguiam. Este tipo de soluções partilhadas, de interajuda, deviam já ser incrementadas e estarem planeadas em programas e em informação pela Câmara Municipal. Porque isto é, mais uma vez, a sociedade civil a resolver os seus problemas. Isto é o mais liberal possível. E quando o Estado, de facto, não consegue, e não consegue neste momento, é preciso incentivar estas soluções diferentes. Não vemos nada disso. Pronto. Vemos que não há vagas nos lares. Também não há, por exemplo, uma grande abertura para o acolhimento de idosos em famílias. Isso é, na legislação, essa solução existe, mas na prática não funciona. E eu pergunto, porquê? Porque é que a Câmara Municipal não incentiva essas soluções se não tem, de facto, vagas nos lares em número suficiente para dar resposta a todas as necessidades
de idosos que já não se conseguem cuidar e que também não, em regime de ambulatório, não têm essa resposta. É aquilo que nós, Iniciativa Liberal, queremos fazer pela terceira idade no nosso concelho. Em relação à saúde, ora bem, a saúde é uma área que está entre o Estado, não é? Vamos assim, 80% da responsabilidade está no Estado, mas há muitas já competências que passaram, vamos dizer, 20% já está na Câmara Municipal. E o que é que nós vemos em termos de saúde? Vemos que o anterior presidente, que ainda é o Dr. Emílio, falou num hospital para doenças mentais, que seria ali ao lado, que a Câmara até iria construir, porque de facto nós nem sequer temos uma unidade de urgência psiquiátrica aqui no Hospital São Sebastião. E sabemos que a saúde mental do país e também do concelho tem muitas situações e o que é que acontece a essas pessoas? Têm que ir para o Hospital de São João e depois para o Magalhães Lemos para algum internamento. Portanto, o concelho não tem resposta. Onde é que eu aqui acho que a Câmara entra? Entra no peso político, entra na forma como tem que persuadir o Poder Central a implementar uma unidade de saúde mental no concelho. E isto foi mais uma manobra de propaganda política, porque não passou do vamos fazer o hospital ali para a saúde mental, para podermos... isso não está a acontecer. Não é? Pronto. Em relação às USFs, eu tenho que dizer, eu acho que elas funcionam bem. Foi uma forma de dar autonomia aos próprios médicos para gerirem a saúde. Funciona muito bem essa solução contra a vontade da esquerda, porque não queria dar essa responsabilidade aos privados. E eu acho que os privados gerem melhor os seus interesses que os públicos e, portanto, os médicos nas USFs funcionam muito bem. O problema das USFs é que são insuficientes, porque há muitas famílias no nosso concelho que estão à espera do médico de família, que estão nas listas de espera. O problema é paralelo à terceira idade, portanto, temos um serviço, temos uma solução boa, mas não chega. E aquilo que eu gostava de, mais uma vez, dizer, não é a Câmara que determina a abertura das USFs, mas a Câmara tem o peso político para exigir junto do Poder Central que essa resposta seja dada. Ainda para mais quando sabemos que o nosso concelho é um dos concelhos em termos de produtividade e de impostos que mais contribui, digamos assim, para a receita do Estado. Portanto, quem paga tem o direito de exigir, não é? Em relação a programas de saúde mental, há algumas proxies da Câmara que fazem algum tipo de apoio, mas não é suficiente. Aí há um grande desinvestimento em termos de saúde mental. Há duas ou três associações, estou-me a lembrar do Trevo e de outras, que fazem esse trabalho, não chega. As consultas não são periódicas e não é suficiente para apoiar os pacientes. Portanto, todo esse serviço tem que ser mais eficiente. Voltamos outra vez àquele assunto do licenciamento. Não chega, é preciso trabalhar mais, é preciso sermos mais eficientes e ajudarmos a população, porque nós sabemos, não é, que a medicina preventiva evita maiores despesas no final. Quando nós atacamos um problema, uma depressão que está a começar, nós sabemos que uma depressão vai ter implicações no trabalho, vai ter implicações na saúde, custos para todos nós que pagamos isso, e vai ter implicações na família, porque quem tem uma depressão também não está funcional para poder prestar os cuidados se tem filhos, ao marido e a outros a idosos, eventualmente, que convivam. Portanto, isso é um assunto central nesta Câmara Municipal que eu acho que está, é mais aquela ideia, nós temos, mas depois vamos a ver e não funciona. É como, por exemplo, o regulamento, as práticas anticorrupção. A Câmara tem um projeto anticorrupção e eu pergunto, já ouviu falar, sabe de alguma queixa? De alguém que tenha dito, alguém pagou dinheiro? Não, porque isto não é ventilado, isto não está operacional, não passa do papel. E quando é assim, está tudo dito. Vamos falar um bocadinho sobre economia, local e emprego.
Ora bem, emprego, Sr. Rui, é uma coisa que o Conselho, de facto, temos praticamente o pleno emprego, podemos dizer estatisticamente. Precisamos de gente para cá. Eu todos os dias presto assessoria, todos os dias elaboro contratos de trabalho. Portanto, é um mercado dinâmico, o mercado do emprego, porque felizmente os feirenses são empreendedores e não faltam empresas a nascer e a morrer todos os dias em Santa Maria da Feira. O que é que falta em termos de economia em Santa Maria da Feira? Falta capacitarem as empresas para crescer. O que é que nós assistimos nestes anos do comportamento da Câmara em relação às empresas? Assistimos, em primeiro lugar, a uma dependência dos grandes grupos. Há ali quase que uma vénia em relação ao Sr. Presidente e à Câmara Municipal desses grandes grupos. Há ali um tráfico de influências no sentido pior da palavra e não há, na verdade, uma relação de independência saudável. Se me disser assim, como é que a Câmara pode apoiar os empresários? Pode. Não é os grandes empresários que têm que ser apoiados. Esses têm que ser deixados ao seu livre-arbítrio para crescer o mais que possam, porque está provado que são as maiores empresas que pagam os maiores salários. Portanto, o que é preciso? É preciso apoiar as PMEs e as microempresas para que elas consigam dar o salto. E como é que se apoiam essas empresas? Em primeiro lugar, é muito difícil ser empresário no nosso país, não é? Nós sabemos que um empresário tem obrigações fiscais, tem obrigações ambientais, tem obrigações laborais, tem toda a parte dos imóveis, portanto, das máquinas, portanto, tem que estar constantemente a pensar mais à frente como é que há de capacitar a sua maquinaria para o mercado futuro. Estamos no mercado de consumo e é preciso estar sempre a pensar no próximo produto. E como é que nós podemos pedir isso a um empresário que está completamente afundado naquilo que tem que pagar todos os meses ao Estado? Se eu vos disser que num salário de 1.000 euros, 400 euros vão para a TSU e quase 100 euros vão para a IRS de um trabalhador, vocês veem que o Estado, para além dos 11% do trabalhador que paga, portanto, o Estado recebe quase tanto como o trabalhador. E o que é que o Estado faz para isso? Nada, não é? Portanto, isto não é correto. É evidente que há uma parte do IRS substancial que é da Câmara e nesse aspecto uma Câmara com superávit, como de facto tem-se gabado que tem, tinha mais era que reduzir na sua parte o IRS das famílias e apoiar, por exemplo, a derrama. Porque a derrama é um imposto perverso que foi criado por José Sócrates e que taxa o crescimento das empresas. Quando o crescimento das empresas nem devia ser taxado, devia ser apoiado. Uma empresa maior significa que tem capacidade de pagar melhores salários. E é isso que se passa estatisticamente. E nós não temos. 90% das empresas no Concelho de Santa Maria da Feira são PMEs. O que significa que os salários são baixos. A única forma que a Câmara, intervindo o menos possível no crescimento dessas empresas, pode apoiá-las é capacitando-as para poderem estar sempre mais à frente no mercado e para poderem crescer. E como é que faz isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Os parques industriais são parques que estão completamente ultrapassados em termos daquilo que é um parque industrial hoje em dia. Não há... Estamos a falar apenas de lotes que ali estão, muitos deles especulativamente que já foram adquiridos e que não têm nada. Quando já podíamos estar a falar na próxima geração de parques industriais, em que gera verdadeira indústria de serviços em volta e em que os empresários têm ali uma empresa, mas têm uma data de outras empresas com outros serviços e com outros apoios que fazem com que aquilo seja uma business school, uma escola de negócios, e em que alguém aprende e vai para a frente. Por exemplo, eu conheço alguns jovens empresários que basta falharem um dia no pagamento do IVA para já terem mais 30% a pagar. Isto não é normal quando o Estado falha todos os dias.
não é? Nós sabemos, isto é aquilo que nós andamos a servir o Estado, em vez de ser o Estado a servir-nos a nós. E depois vem dizer, nós é que vos damos. Não, eles não nos dão nada. Nós é que lhes damos o dinheiro todo para a mão e queremos que eles o giram muito bem e que nos prestem contas. E é isso que nós não vemos no nosso concelho, não vemos no nosso país, e nós liberais queremos mudar isso. Eu quero mudar isso. Vamos falar um bocadinho sobre a cultura, a entidade de Santa Maria da Feira e turismo. Certo. Ora bem, em relação à cultura, nós temos aqui grandes festivais, não é? Temos o Perlim, temos a Viagem Medieval e temos o Imaginários, para ser assim muito concreta. Aquilo que eu acho é que, principalmente o Imaginários, é um evento muito importante do ponto de vista cultural, em termos de espetáculo. A Viagem Medieval, quando liga a história do castelo, do concelho, à parte histórica dos vários reinados, também tem uma função pedagógica muito importante. Em relação ao Perlim, pronto, é o Natal, também entendo isso. Mas o que eu acho é que tudo isso é feito não de forma a favorecer totalmente os negócios do concelho. Isto porque quem vive aqui no centro, como eu, fica impedido, não é? Sair de casa nessa altura, de estacionar, de ir a qualquer lado, até de ir aos serviços, porque tem que ter uma pulseirinha, comprar à Câmara Municipal para entrar no espaço público. Eu vou dizer a minha opinião, isso é absolutamente ilegal. Eles não podem, a Câmara não pode impedir os feirenses de aceder ao espaço público. Vão-me dizer assim, mas não impedem. Impedem, porque obrigam-nos a ir explicar, é quase como se houvesse um interrogatório policial, em que temos que explicar, olha, eu tenho que ir lá abaixo aos Correios, por exemplo. E vai, olha, e se for preciso até mandam alguém vigiar. Isto não é correto. Estamos a falar do espaço público. Portanto, esta solução de fazer o festival numa zona que é pública da cidade e impedir o acesso, não estamos aqui a falar do recinto do castelo, estamos a falar de uma área considerável de espaço público que é impedido o acesso aos cidadãos que queiram aceder aos serviços públicos, ir à Câmara, ir aos Correios, ir, por exemplo, aos bancos que estão ali sediados, ir às lojas que estão ali. Isso não é correto. Em relação ao espetáculo em si, eu gosto muito, mas não acho que o modelo de festivalização seja o melhor modelo em termos culturais. Isto faz-me lembrar um bocado o Império Romano, e peço desculpa se digo isto, que na fase já do declínio dos bárbaros havia aqueles grandes espetáculos com os gladiadores em que se matavam os bichos e em que o povo andava todo entretido na maior das festas, não é? Havia nos coliseus, sabemos disso. Isso foi já o declínio do Império Romano. Portanto, se nós queremos cultura, nós temos que implementar a cultura. Eu não vejo, por exemplo, que as associações locais sejam diretamente envolvidas nessas atividades. Mais depressa se contratam artistas de estrangeiros, portanto, não há aqui cultura circular. Usa-se muito o termo economia circular, sabem o que é, não é? Economia circular é usar, por exemplo, os alimentos da terra nos restaurantes, portanto, tudo isso que pode, de facto, fazer com que o concelho seja mais dinâmico e que os seus próprios produtos e as suas próprias riquezas entrem no mercado. O que eu acho é que na cultura isso não acontece. Eu tenho muita pena, porque eu não vejo, por exemplo, que as associações participem diretamente, há um ou outro convidado, alguém da peça de teatro, mas por norma isto devia ser organizado por todas as associações culturais do concelho. E eu não vejo isto, portanto, a cultura circular nestes modelos de festivalização não funciona. E como não funciona, não temos um verdadeiro modelo cultural que deva ser seguido. A iniciativa liberal nessas coisas acha que é importante, de facto, a dinamização cultural, é importante que haja, porque isso também faz a revitalização económica do comércio local, mas não devemos. Como é que nós vemos que é dado parte a essas associações? Essas associações são convidadas a terem uma barraquinha e a ganharem dinheiro.
mas não vemos que de facto isso o que é? O mel que é vendido, que pagam por isso, não é? Pagam por isso, mas não vemos que o seu trabalho cultural, porque isso é trabalho agrícola, é apicultura, seja o que for, o seu trabalho cultural não é mostrado nestes eventos. Mesmo em termos do Perlim, podia haver muitas associações que tivessem locais e, portanto, isso seria um novo modelo da cultura local ter essa relevância. Não quer dizer que fôssemos egoístas e que não pudéssemos, através, por exemplo, da geminação, chamar outras entidades e outras associações culturais de outros concelhos, mas eu falo, por exemplo, eu estou na Academia de Música, nos órgãos da Assembleia, e eu não vejo a Academia de Música a ser convidada a participar nesses eventos. Porque podiam. Há orquestras, não, isso não acontece. Gasta-se muito dinheiro com pessoas de fora, inclusive artistas de outros países. Acho isso tudo que em termos daquilo que é o nosso concelho fica aquém. Por isso, em termos de cultura, tenho estas críticas a fazer a este modelo de festivalização em relação ao resto. Somos um concelho muito rico em termos associativos e aqui não é mérito da Câmara, é mérito dos feirenses. Os feirenses, em termos associativos, desde sempre, se juntaram. Eu falo do CIRAC, falo, por exemplo, no nível do concelho todo. Em todos os concelhos estamos a falar, todas as freguesias, até Argoncilho, que fica mais perto da área metropolitana, não é? Que fica ali quase encostada à Vila Nova de Gaia. Argoncilho, em termos culturais, estas associações são muito ricas. Qual é o problema em termos camarários? Não há facilitação. Há o encosto do poder, há ali, tentam ficar com os louros, quando aquilo que eu vejo é isto, é assim, uma Câmara Municipal para servir, a mão que ajuda esconde-se. Isto é que é servir. É como a caridade, não se mostra. Não se anda aí a dizer, eu andei a dar 500 euros, por exemplo, para ali ou para lá. Não se diz isso. Pelo menos foi assim que eu fui educada e acho que é assim que deve ser feito na Câmara. Quando eu vejo uma associação a ter um determinado festival ou evento e vejo que a Câmara Municipal está ali para tirar dividendos, quando quem trabalhou não foram eles, eu fico revoltada e acho que isso não é ser liberal. Isso não é dar o protagonismo à sociedade civil e não favorecer. O que é que as pessoas acham? Mais uma vez, aquilo que eu disse em termos de associações, é que todos os programas, por exemplo, de intercâmbios e tal, eles não têm os meios, muitas vezes desconhecem, e a Câmara aí podia ser o facilitador, podia ser aquela pessoa que tinha os contactos certos para dizer, há aqui estas entidades, vocês não querem fazer isto? E ajudava-os. Não. Vemos alguém a dizer, queremos fazer isto, por exemplo, uma associação, e a Câmara diz, muito bem, e depois vai lá para a fotografia. Não está certo. Não está certo. Então, estamos a falar um bocadinho sobre o ambiente, sustentabilidade e mobilidade. Ora bem, eu vou começar pela última, mais uma vez. E aquilo que queria, em relação à mobilidade, o nosso concelho integra a área metropolitana do Porto. Mas integra de nome, porque não temos qualquer vantagem até hoje. Aliás, assistimos ao Presidente da Câmara, o Dr. Inídio, foi Presidente da área metropolitana do Porto, e eu vou perguntar aos feirenses, vocês têm metro que venha aqui? Aqui já há metro até à Póvoa. Mas não, isto aqui é logo a seguir a Gaia, o concelho, que fica aqui encostadinho, e não tem nada. Porquê? Vamos perguntar ao Dr. Inídio, não é? Porquê é que os feirenses não estão bem servidos a esse... Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, os meus filhos estudam no Porto, não é? Já estão na faculdade. E como é que eles vão? Tem, de vez em quando, uns autocarros da Unir, com horários completamente, que nunca se sabe bem a que horas é que vem, agora já está um bocadinho melhor, mas quando houve a transição foi péssima, pronto. Não há, por exemplo, um metro que possa, e estamos aqui a falar de um concelho encostado ao outro, portanto, isto são promessas antigas nunca cumpridas, é o que eu acho. Em termos de transportes coletivos, a Câmara Municipal investe pouco, os horários são desadequados
E a forma como por exemplo, isto é um concelho muito extenso, em termos de quilómetros, com muitas freguesias, e vemos a freguesia longínqua. a freguesia do Val, é como se fosse outro mundo. Os feirenses dessas freguesias mais distantes não têm qualquer facilidade, ainda para mais se forem idosos ou se não tiverem automóvel, não têm forma de vir aqui, porque de vez em quando há um autocarro, mas é de vez em quando. Não são servidos os miúdos das escolas, têm que ir à boleia uns dos outros. Portanto, o que eu acho é que não temos um transporte público que se possa chamar assim transporte público. Vamos tendo algumas coisas, umas amostras, e não, isto é nem do século XX. Isto é quase do século XIX, só falta o Volguinha andar outra vez, e já lá vou a Volguinha, andar outra vez a vapor, não é? E a carvão. Isso é outra situação. Nós temos, ainda do tempo da monarquia, foi construída a linha do Voga, que atravessa uma data de freguesias, não é? E que vai para atravessa o concelho, São João de Ver, toda esta zona aqui, Santa Maria da Feira. É um meio de transporte para o concelho. E o que é que nós vemos? É um meio de transporte por excelência. Vemos carruagens vandalizadas, vemos horários desadequados. No verão não são suficientes para a população que se desloca, por exemplo, para a praia. Nunca chegam. Não tem horários, por exemplo, a população que quer ir trabalhar para uma empresa, para as fábricas, não pode usar o comboio, porque os horários são completamente desadequados. E agora vai-me dizer assim, Sr. Rui, mas isso aí é SCP, não, mas essas empresas públicas existem para servir as populações. E se existem para servir as populações, eu quero saber, nestes anos todos, porque é que este município deixou esta degradação acontecer? Porque é que ainda não lhes disse, nós queremos horários adequados para a população que precisa trabalhar, tem que entrar às 7h30 ou às 8 numa fábrica? Quando as crianças entram às 8 numa escola, porque é que não podem ir de comboio? Mais do que isso, porque é que as estações estão fechadas? Porque é que se abrem restaurantes nas estações? É bom, pelo menos pagam alguma coisa e recuperaram. Estou a falar aqui ao restaurante da estação que abriu aqui em Santa Maria da Feira. Mas se é possível fazer alguma coisa na parte por um privado, porque é que a Câmara não faz o resto e não faz o seu papel, que é obrigar o serviço público a ser efetivamente público e prestado de forma a ir ao encontro das necessidades das pessoas? Eu cresci junto ao Volguinha, não é? A minha infância foi em São João de Ver e muitas vezes ia para a praia no Volguinha e sei do que é que falo. Os meus filhos já não têm essa facilidade, porque é aqui da feira. Muitas vezes o meu filho vai de bicicleta e tenta ir no Volguinha, mas fica sempre sujeito àqueles horários que ninguém sabe muito bem porque é que são aquelas horas. Não sabemos se isto é o poder público a tentar desincentivar a população de usar estes transportes públicos para depois poderem encerrar, como fizeram na linha da Lousã em Coimbra. Portanto, eu acho que isto é perverso. E nesse aspecto, como Presidente da Câmara, pela Iniciativa Liberal, eu ia lutar com todos os dentes e vou lutar com todos os dentes, mesmo na oposição, para que seja reposto a utilidade pública deste tipo de transporte. Eu não quero saber se a bitola é estreita, se a bitola é larga. Eu quero é que haja investimento do nosso dinheiro de forma a servir a população. Em relação ao Unir? Por exemplo, quantos idosos é que vão à Feira de Espinho no comboio? Cada vez menos. Mas cada vez menos. Sim, porque os horários não são adequados. E há estudos que dizem que, do ponto de vista económico, que há utilidade, que é rentável. Se o Estado não quer tratar disso, que dê concessão a privados. Como nós vimos agora com aqueles transportes dos autocarros que passam o país, nós vimos como o preço desceu. Porque, mais uma vez, a linha Porto de Lisboa não serve à população, foi preciso entidades privadas com aqueles, como é que se chamam aqueles autocarros que agora me está... Flexis. Exatamente. E esses e outros que agora já há mais no mercado, foi preciso intervirem novos atores nesses filmes de transporte para as pessoas serem servidas. Em relação ao Unir,
no Conselho, a nível do Conselho mesmo todo. Não é só o Conselho Não funciona no Conselho todo. Pronto. A unir, isso é outra das coisas que, se me perguntar assim, se um habitante do Val é servido pela Unir, eu vou dizer que não. Se um habitante de Pigeiros é servido, não, tem que vir aqui ao centro para apanhar o autocarro. Portanto, isto não é ver o Conselho como um todo. Isto é a descentralização, a desconcentração dos transportes públicos não existe no nosso Conselho. E isso é responsabilidade direta da Câmara Municipal. O que é que acontece? Uma pressão enorme para a desertificação dessas freguesias em prol, não é? Porque são obrigadas. Alguns amigos do meu filho que estudaram os meus filhos aqui no liceu, alguns miúdos tinham que vir com os pais, porque não havia transportes públicos que trouxessem as crianças sequer para as escolas do Conselho. Estamos a falar do liceu. Isto é responsabilidade direta do Sr. Presidente da Câmara e da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Exatamente. For eleita, que relação é que vamos ter com as freguesias? Seguramente muito diferente daquela que existe. Para toda a gente, para todos os feirenses compreenderem, do orçamento camarário, só cerca de 2 ou 3% é que vai para as freguesias. Estamos a falar de pouquíssimo dinheiro para aquilo, e estamos a falar quando alguém, um presidente de junta de uma freguesia, e alguém que é eleito diretamente pelos cidadãos, não é nenhum funcionário público da Câmara. A primeira coisa que me insurge é a forma como a relação entre o poder autárquico a nível da Câmara e das freguesias está totalmente distorcido, e isso é por causa do dinheiro. É por causa do dinheiro, porque quem recebe 2 ou 3% do orçamento camarário para fazer seja o que for na sua freguesia, tem que andar sempre de mão estendida para a Câmara. Para tudo o que precisa tem que pedir à Câmara. E isto, o que é que acontece? É que quando nós precisamos de dinheiro de alguém, tornamos-nos subservientes, é ou não é? Mesmo que sejamos de outro partido político, temos que baixar a cabeça, senão a Câmara, em vez de fazer aqui uma obra que é preciso, vai fazer na outra freguesia que anda ali a baixar a cabeça. Portanto, isto distorce totalmente o equilíbrio político entre a Câmara e as freguesias. Nós, no nosso programa político, falamos neste momento em duplicar o orçamento para cada freguesia. A Câmara Municipal está neste momento a dar muito mais, por exemplo, eu falo do caso dos cantoneiros, cuja responsabilidade passou para as juntas, mas o dinheiro que lhes passou mal chega para pagar o salário dos cantoneiros. Portanto, como é que eles esperam que esse trabalho seja feito quando não recebem o suficiente para isso? E eu podia dar 1000 outros exemplos. Portanto, os presidentes de junta correm o risco sério de se transformarem apenas num nome, é como o Sr. Dr. João, ou o senhor doutor não sei das quantas, portanto, mas sem qualquer poder real, porque não tem dinheiro. E isto é um erro que não é um erro, não é por acaso, isto é deliberado, porque interessa ao Poder Central controlar os presidentes das juntas das freguesias, sejam do seu partido, sejam de outro partido, porque transformam-os em proxies, transformam-os em mãos longas, que fazem aquilo que eles querem. Nós vemos na Assembleia Municipal, que é o órgão máximo de uma Câmara Municipal, é o órgão que fiscaliza e que diz ao Poder Executivo aquilo que tem que fazer, e vemos como esses presidentes da Junta estão ali amordaçados à vontade do poder, neste caso do PSD. Portanto, isso é, a meu ver, isso tem que ser combatido com todo, é antidemocrático, é perverso e retira-lhes total independência e autonomia. Se dependesse de nós, no mínimo, iríamos duplicar o orçamento das juntas de freguesia, porque para fazer alguma coisa, para servir a população, é preciso dinheiro. E o dinheiro é o povo que dá, são aquelas freguesias, são quem vota naquelas freguesias, que trabalha, que paga impostos, e, portanto, o dinheiro tem que entrar por quem é eleito naquele sítio. E não tem que ser absorvido e controlado, transforma todos os presidentes de junta de freguesia em fantoches, em marionetas do poder, neste caso, a Câmara Municipal.
Como liberal, vejo isso com muita preocupação. Mais um sinal da enorme centralização do poder no nosso país, déficit democrático, e é uma coisa que tem que ser combatida. Os próprios presidentes de junta têm que se insurgir contra isso, sejam do PSD, sejam do PS, sejam liberais, sejam de quem for, porque, em primeiro lugar, eles servem quem votou neles. Mas eu compreendo, se não tem dinheiro, vai estar ali de mão estendida, não é? Portanto, caros munícipes, acordem e lutem pelos vossos presidentes da junta e não deixam que eles se vendam pela caridade daquilo que é vosso. Olha, vamos falar um bocadinho aqui sobre limpezas, a agricultura. O Conselho de Santa Maria da Feira pode ser autossustentável através da agricultura, Concordo. da gente vender as nossas batatinhas, vender o nosso milho, vender o nosso feijão. Portanto, isto nós podemos ter, a Câmara pode ter um plano de agricultura que elimina os matos, elimina os incêndios. Agora temos de ter um plano das zonas agrícolas do próprio Conselho. Pronto, isso entra no ordenamento do território, Sr. Rui. Isso é um tema que eu acho que é importantíssimo para o nosso Conselho. Quando nós falamos da riqueza do Conselho, eu não estou a falar só das indústrias ou do espaço urbano. O nosso Conselho tem muitas freguesias rurais cujo aproveitamento em termos dos jovens e da atividade e a rentabilidade não está a ser totalmente ignorada pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. Quando eu digo ignorado, porquê? Sabemos todos que quando o mato não é limpo, não é? Há aí uma coima, vem... Quando nós estamos a falar, a limpeza de um mato pode chegar aos 500 euros. Alguém quer ter um mato em que as árvores demoram 20 anos ou 30 anos a crescer e todos os anos tenha que pagar 500, 600, 700 euros para limpar? E mesmo que pague faça uma limpeza, é insuficiente. Portanto, quando nós estamos a tentar resolver um problema com uma biomassa que cresce todos os anos, nós temos que pensar para além das multas. E como é que nós podemos pensar para além das multas? Com a rentabilização do espaço rural no Conselho. A rentabilização do espaço rural passa-se em duas vias, a área florestal e a área agrícola. Eu vou começar pela área florestal porque é uma área que me é especialmente cara. Não há um levantamento em termos camarário, aliás, o cadastro não está feito nem neste Conselho, nem em nenhum dos concelhos do Norte, infelizmente. Há muitos anos, não obstante a União Europeia com o BUPI já ter pago muitos milhares de euros para que isso se faça, mas o BUPI saiu-lhes ao lado porque o que nós vemos é que as pessoas estão sempre a sobrepor os polímeros e, portanto, os terrenos não se sabe muito bem até onde é que vão e quem é de quem e exatamente o que é que são de cada um. Portanto, isso não resolveu. O nosso Conselho já há muito tempo que podia ter feito o cadastro rural e dividindo claramente as propriedades. O que são propriedades agrícolas do que são matos, portanto, exploração florestal. E aí devia ter planos, porque muitas das vezes os jovens, nas famílias, têm os pais, a família, têm terrenos que só servem para uma coisa. Nem é para pagar IMI, porque os rústicos quase não pagam IMI, servem para ter que se pagar ao homem do mato ir lá limpar. Sem qualquer rentabilidade para as pessoas. O que é que eu acho que a Câmara aqui pode e deve apostar forte? É incentivar soluções de rentabilização dessas áreas. Mas quando há 4 anos atrás, por causa dos parques, como é que se chama? Aqueles parques não são eólicos, os parques com aquelas coisas de energia solar, os parques solares. Quando eu perguntei aqui na Câmara ao responsável máximo do urbanismo quantos parques solares é que havia no Conselho ou que estavam para ser licenciados e permitida a exploração, ele disse-me que não sabia. E como ele não sabe isso, e disse-me que não tinha que saber, e como ele não sabe isso, muito menos sabe quantos os prédios rústicos é que temos que sejam aptos para a exploração florestal e quantos prédios rústicos é que o Conselho tem que sejam aptos à exploração agrícola. Quando nós sabemos que há tantos jovens com formação em agropecuária,
com formação agrícola, licenciados, que muitas das vezes o que é que eles fazem? Vão trabalhar para fora. E quantas vezes as famílias têm esses prédios todos que não tiram qualquer rentabilidade daquilo, só servem para pagar? A Câmara é o elemento, o catalisador para dizer assim, não, vamos dinamizar aqui o mercado de arrendamento para exploração florestal. Vamos ter aqui um gabinete que vai apoiar, porque essas pessoas precisam de saber o que é construir de raiz uma empresa de exploração florestal. Como tudo isso é feito, tem que ser fiscalizado. E este apoio e esta facilitação de uma Câmara Municipal é essencial para o crescimento sustentado e até em questões ambientais do concelho. Porque isto tudo encarna, não é? Agora, o que é que nós vemos? Isso não acontece. Os matos, e agora tenho que dizer isto, está provado que quando há uma exploração florestal para efeitos comerciais, como é o caso dos eucaliptos, não são esses sítios que ardem. Os que ardem são os matos. É a biomassa que está nos prédios não aproveitados e não rentabilizados comercialmente. Portanto, uma das grandes bandeiras, e é uma bandeira de cada município, eu quero começar pelo nosso, é a exploração florestal. Não quer dizer que tenham que ser todos pinheiros, a monocultura a mim não me atrai. Mas, por exemplo, nós temos aqui zonas que podem ser aptas para o carvalho. Claro que tudo isso demora muito tempo a crescer, mas os jovens agricultores, e muitas das vezes, e quem diz jovens diz já de meia idade, as pessoas têm as terras nas famílias e não precisam de estar a comprar, basta seguirem pelo arrendamento, porque sabemos que em termos de exploração rústica dos terrenos, o mercado do arrendamento não é como no urbano. Aquilo é baratíssimo, portanto é uma riqueza que o nosso concelho tem e não está a ser aproveitada. Por exemplo, a apicultura é outra atividade acessória e ligada à atividade agrícola que também devia ser mais dinamizada, a Associação de Apicultores no nosso concelho. A questão agrícola toca na economia circular, que é importantíssimo. O que é a economia circular? Já há pouco falei de raspão. É usarmos os produtos da terra, do concelho, e dinamizarmos o mercado de consumo com esses mesmos produtos. Nós não temos nenhuma certificação em termos da Câmara, mas não temos que ter. As pessoas é que têm que se juntar e têm que dizer, vamos fazer isto, vamos, por exemplo, todos os agricultores de batatas do concelho criam uma marca batata feirense, por exemplo, e começam a vender. Exatamente. Entregam nas cooperativas, que já são instituições que já estão e ajudam. E a Câmara só tem que ser o agente facilitador, dinamizador e que apoie esta iniciativa privada. É isto que eu não vejo. Vejo uma Câmara que ignora completamente os agricultores da feira. E temos muitos terrenos aptos. Isso é outra coisa. Porquê? Porque as pessoas sentem que não têm rentabilidade. Exatamente. Mas quem não tem idade para trabalhar os terrenos, seguramente lhe daria jeito receber algum, mesmo que pouco, de renda para deixar a quem quer ser empreendedor nessa matéria tirar partido da terra. Exatamente. Não é? E o Concelho de Santa Maria da Feira o Concelho de Santa Maria da Feira é autossustentável e tem essa dupla valência. Por um lado tem um mercado de consumo, porque temos um tecido urbano muito grande, e por outro lado tem os meios de produção, que são esses terrenos que neste momento estão totalmente abandonados. Exatamente. E é o repto que eu deixo, se votarem na iniciativa liberal, nós não vamos deixar esquecer esse assunto. Olha, vamos falar um bocadinho sobre a transparência e participação. Tens a liberdade para falar do que quiseres. Okay. Ora bem, a transparência é ética, é conflito de interesses, é nós dizermos assim, será que é correto entre 3 ou 4 candidatos eu escolher a pessoa que eu conheço ou que alguém me pediu para contratar, ou eu devo escolher a pessoa que é mais competente e eficaz para fazer este trabalho? As empresas, quando contratam alguém, contratam na base da competência para prestar um serviço. A Câmara Municipal, o Estado Central, tem que ser a mesma coisa. Nós, quando contratamos, por exemplo, um determinado engenheiro, tem que ser porque ele sabe fazer aquele trabalho e não porque ele é primo de outro engenheiro que já está lá dentro. Portanto, é nesta parte. Não quer dizer que haja algum problema em ele ser primo do outro,
Mas não é esse o critério, pelo contrário, esse elemento tem é que ficar claro para toda a gente saber, é que apesar dele ser primo, ainda assim ele é competente. Exatamente. Pronto. Isto é a primeira coisa que eu acho que nós já sabemos, que isto vem de trás, não é? Que depois isto é quase uma questão familiar e de amizades. E não pode ser. A falta de transparência começa por aí, portanto, pelas pessoas que estão dentro da Câmara a trabalhar e depois pela forma da avaliação. Eu ouvi a Mariana Leitão, ainda há pouco tempo, dizer que quem não trabalha na função pública não tem lugar na função pública. E eu digo exatamente o que ela diz para a função pública, porque isto é função pública para a Câmara Municipal. Quem não trabalha na Câmara não tem lugar, mas quem trabalha e trabalha bem deve ter lugar e deve ser reconhecido o mérito dessas pessoas. Exatamente. Porque eu conheço muitos excelentes funcionários públicos cujo mérito não é reconhecido, porque eles não enturmam com A, B ou C e que estão ali e nem são ouvidos porque não são as pessoas do partido certo. Ora, é esta política opaca de favorecimentos que com a iniciativa liberal acaba de certeza. Nós estamos aqui para servir as pessoas e para que haja a maior transparência possível. E quem estiver para trabalhar está connosco. Quem não estiver para trabalhar não está connosco, porque está contra todos os feirenses. Corretamente. Quanto à questão dos planos, por exemplo, que a Câmara tem para o desenvolvimento do Conselho, eu considero que o nosso Conselho é um Conselho que não tem um plano de crescimento. Nós ainda vivemos à custa, não é, do esforço dos empresários e do crescimento económico do Conselho privado. A Câmara não pensa em grande, não pensa no século XXI. Não temos, por exemplo, um plano de crescimento do Conselho em termos rodoviários. Nós vemos que a estrada A1 desemboca no centro do Concelho de Santa Maria da Feira, aquilo já é tecido urbano. Constantemente, todas as freguesias que têm que se deslocar ao Concelho passam ali horas de ponta, que é quase constante, e não há um plano rodoviário a 5, 10, 3, 4 anos que possa dizer assim, vamos fazer isto para que isto não continue a acontecer. O Concelho, neste momento, tecido urbano já está ali. Quando a A1 desembocou naquela parte, ainda não era exatamente o centro de Santa Maria da Feira. Neste momento é. E eu pergunto, como na Câmara de Gaia, que foi feito um planeamento, podem dizer, houve endividamento, mas é assim, é possível fazer omeletes sem ovos? Exatamente. Tem que se fazer as coisas. Houve alguém que teve visão e que transformou um concelho, que era o Caixote de Lixo do Porto, num concelho que hoje vai à zona ribeirinha incrível, passa aquela avenida, tem aquelas pontes, portanto, que qualquer pessoa do concelho de Vila Nova de Gaia fica orgulhosa, tem metro, tem tudo. O que é que nós, Santa Maria da Feira, quando temos um Presidente da Câmara, estou-me a referir ao Dr. Emílio, que inclusive foi Presidente da área metropolitana do Porto, presidiu aquilo, nem sequer o metro está projetado para este concelho. Portanto, isto é um concelho do século passado, que vive à custa dos louros e do trabalho dos privados. É um conceito que só agora é que ouvimos de falar numa coisa que há muito tempo devia estar prevista, que é o Túnel da Cruz. Mas o Túnel da Cruz, por si só, não resolve nada. Quando vemos que a Câmara permitiu que 2 supermercados entupissem o trânsito junto ao hospital. Estou-me a referir ao Mercadona e ao Lidl do outro lado. Isto não é planear. E depois ainda os obrigou a pagar todas as obras em volta. E eu pergunto, isto é gestão? Isto é ter um plano de ordenamento do território? Não, isto não é gerir o território. Isto não é pensar o Concelho em crescimento a longo prazo. E é para isso que eles estão cá, é para isso que os políticos que servem o bem comum também têm que ter visão de futuro. Portanto, em relação ao Túnel da Cruz, vou dizer, é mais um estudo que está a ser pago por todos nós, porque não há qualquer contrato com as infraestruturas de Portugal. É mais como o metro, que estamos muito desejosos, é mais um Dom Sebastião. Eu gostava muito que, pelo menos o túnel, não é, que viesse minorar os erros de licenciamento, por exemplo, dessas superfícies do Mercadona, ali construídos frente a frente, a estrangular toda a entrada em Santa Maria da Feira, na cidade, e a circulação daquela área.
Eu gostava, por exemplo, que a A1 tivesse uma via que permitisse que as pessoas dentro da feira pudessem circular sem terem que estar, por exemplo, a levar com quem sai da autoestrada ou quem vai para Oliveira das Mães ou São João da Madeira. Não há nenhum plano rodoviário. Nem sequer há estudo, estão a fazer um estudo para o túnel da Cruz. E isto é triste, e isto é século passado, isto não é um concelho que está a pensar para a frente, para os nossos filhos, para os nossos netos. Como, por exemplo, eu dei o exemplo do concelho de Vila Nova de Gaia. Só queria dizer mais uma coisa. Em termos de estacionamento, é lamentável que não tenha sido já dada a concessão a privados para estacionamento subterrâneo e de superfície. E que todas estas partes aqui no centro da feira, ocupadas com carros estacionados, que nem sequer são cobradas as coimas, como nós vemos, a polícia agora nem anda aí, por isso quem quiser estacionar, estaciona, quem quiser pagar, paga, quem não quiser não paga, que é exatamente igual. E o município não se queixa. Portanto, a péssima gestão das entidades concessionárias. O que eu queria dizer é, todo esse estacionamento de superfície devia estar transformado em pistas de ciclismo no centro da feira e tirar aquelas vespas perigosas, aquelas lambretas, da circulação rodoviária, porque é perigoso para quem anda e como peão é perigoso, porque tanto estão na estrada como estão nos passeios, criar faixas, retirar os carros, concessionar isso a privados e mudar isto para o futuro. Isso é que é uma cidade. Vamos, por exemplo, eu vou a Amsterdão, e há muitos anos que aquilo está assim. Tem a parte de peões, tem uma parte do passeio que é deixada. Vou, por exemplo, a Portimão, também tem. Naquelas avenidas tem a parte dos peões e tem a parte das ciclovias. Nós aqui não temos nada disso. Fizeram uma ciclovia, que eu não sei muito bem porquê, entre São João de Ver e a feira, que está cheia de ervas daninhas. Está tudo menos cheia de ciclistas. Passa lá alguém de vez em quando a pé, porque é bom para a saúde. Mas aquilo que nós temos que fazer é isto, é começar a pensar em grande e aí é que a Câmara tem essa obrigação de planear o futuro. Nós já tivemos alguém que planeou o futuro. Por exemplo, Alfredo Henriques, eu nunca fui do PSD, mas vou deixar aqui, Alfredo Henriques fez parques industriais em todo lado. Alfredo Henriques conseguiu, por exemplo, que o Hospital São Sebastião viesse para cá. Estes presidentes que agora estão, o Dr. Emílio e até o Dr. Albergaria, nem sequer conseguem que o metro venha para aqui para o concelho. O que é que eles estão a fazer? E depois vemos, por exemplo, a maior força da oposição, como o PS, tristemente, nem sequer conseguiu, com o Pedro Nuno Santos, anos e anos no poder, que a linha do Volga se modernizasse e que eu viesse para aqui e começasse a servir a população. Portanto, eu lamento dizer, mas se isto não mudar para a iniciativa liberal, vamos continuar, tristemente, num concelho com gente futura a viver no passado. Eu quero fazer um apelo ao voto. Nós vivemos num Estado democrático e temos que lutar por ele e pela sua saúde. E todos nós somos responsáveis. As pessoas que estão desiludidas e dizem eu nunca mais voto porque sinto-me sempre enganado, essas pessoas estão a contribuir para que o estado das coisas se mantenha exatamente igual. Ou estão à espera que haja, por exemplo, uma ditadura. Não pode ser. A iniciativa liberal é a mudança dentro do sistema, é uma mudança de capacitação, de mentalidade, de lutar pelo nosso concelho. Portanto, venha votar, atreva-se a mudar, vamos tentar pensar no futuro, pensar nos nossos filhos, pensar nos nossos netos e mudar as coisas neste concelho de uma vez por todas.